Olá, pessoal. Oi, oi, Lourdes, tudo Olá, bem? tudo bem e você? Nicolas, tudo bem? Olá, Charles, oi, tudo bem? pessoal aí que está nos ajudando, o Renova Guamiranga. Estamos novamente aqui com o nosso Pod Nosso. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito recorrente entre os jovens. Na escola a gente percebe muito isso. Estamos iniciando setembro, que é, né, a campanha do Setembro Amarelo. E por isso a gente trouxe hoje uma renomada neuropsicóloga, né? Para nos ajudar, para nos auxiliar, tirar algumas dúvidas e orientar nós, professores, né, professor Nicolas? Com certeza. E a todos que estão nos ouvindo, aos nossos alunos, que é um tema muito interessante. Vou deixar para ela falar o tema, mas vocês mais ou menos já adivinharam o que é, né? Lourdes, quem é a Maria de Lourdes hoje? Então, professora Cândida, eu sou Maria de Lourdes, sou psicóloga, tenho já aí mais de 10 anos de formação. Hoje tenho uma especialização em neuropsicologia, em análise aplicada ao comportamento da ciência ABA. Trabalho, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes. Tenho alguns adultos dentro da minha clínica, mas desde a minha graduação, desde a faculdade, sempre assim, quando eu cheguei para trabalhar nos estágios, né, quando eu fui para os estágios obrigatórios, tinha uma fila enorme de adolescente. E tem profissionais da minha área que não curtem trabalhar com adolescente. Você não tinha uma opção, eu ia ou eu não ia, né? Eu era estagiária, vocês já foram estagiário, vocês sabem, os nossos jovens aqui logo vão ser, eles vão ver como é, não tem muito o que querer. E aí eu me identifiquei, eu sempre me identifiquei. O professor Nicolas eu conheço há muito tempo, né? A gente trabalhou na igreja, na catequese, então sempre adolescente, sempre fez parte da minha vida. E hoje, então, eu tenho uma clínica chamada Livremente. Então, cheguei, né, me especializei, fui estudando. E hoje trabalho, então, como psicóloga clínica dentro da Livremente, onde nós acolhemos ali famílias que têm crianças, adolescentes e alguns jovens com transtorno, déficit de atenção, autismo, ansiedade, depressão. Então, a clínica é voltada para esse público e para esses assuntos. Então, essa sou eu, essa é a minha formação hoje. Tenho vários cursos, né, na área da neurociência, eu tenho um curso na área da neurociência do autismo, sempre estudei. Eu acredito, Sim. eu gosto de estudar, sempre gostei, então estou sempre buscando cursos, conhecimento. Sai alguma coisa nova, eu já estou indo lá pesquisar, estou vendo se dá, né? Às vezes os filhos caçoam da gente até. Essa parte da trabalhar com adolescentes, eu também gosto muito. Ah, eu acho maravilhoso, professor. Eu não tenho tanta dificuldade de trabalhar com adolescentes, eu gosto. Eu sei que é um trabalho desafiador, mas eu gosto da vida deles. Eu acho que eles são seres que transpiram vida, Sim. energia, calor, né? Inteligentes, né? Sim, a gente brinca que a escola perde a alma quando eles não estão. Com certeza. A pandemia deixou isso muito claro para nós, né? Deixou, O mundo era uma muito claro. tristeza. Verdade. E o que te fez escolher essa área da psicologia? Eu tenho uma história pessoal, quem sabe que um dia eu venho contar, né, da minha infância, assim, que me magoou, me machucou profundamente. E aí eu fui embora, eu vim de uma família muito pobre ali do Rio dos Patos, meus pais, eu nasci literalmente ali, porque nem deu tempo de ir para o hospital. Então, sou uma rio dos patense nata. Então, minha família, assim, meus pais operários, nós somos em 6 irmãos, né, 5 mulheres e um homem, e mais 3 irmãos que faleceram quando bebês ainda. Então, muito pobre, muito simples, então muita dificuldade. Eu fui para Curitiba com a minha irmã mais velha trabalhar e comecei a estudar. E eu sempre falo, um professor, não é porque vocês são professores, mas o professor ele tem essa missão de mudar a nossa vida. Cabe ao professor. O professor é aquela pessoa que vai te inspirar. A educação, ela é tudo que nós precisamos. O dia que nós falirmos a educação, o mundo vai acabar. Sim. E eu tive duas professoras na minha vida, uma de português e uma de matemática. Português eu adoro porque eu gosto de português, matemática já não era muito assim. Mas foi ela assim que me mostrou várias coisas na vida e ela me levou no workshop de profissões na Federal. E lá tinham várias estandes, né, várias bios, os estandes, como quiser, de profissões. E a da psicologia foi a que me encantou. Eu devia ter aí uns 15, 16 anos nessa época. E assim, o que a psicóloga falou, e ela deu lá uma palestra, ela era uma professora também, depois ela me atendeu clinicamente por um tempo, mexeu muito comigo. E eu pensei, nossa, é isso que eu quero ser. E aí continuei meus estudos, acabei voltando para Prudentópolis, me casei, quando eu ia para entrar na faculdade, eu casei com 18 anos, aí depois tive meu filho, daí vou para a faculdade, mas eu engravidei, tive a minha filha. E quando ela estava com 5 anos, 5 para 6 anos, aí eu falei, não, agora eu vou, agora é minha vez de ir. Então a psicologia, ela está em mim, assim, acho que desde que eu existo. E é uma profissão que eu amo, é extremamente desafiadora. Em alguns momentos, assim, nossa, eu penso, será que é isso mesmo, né? Porque tem coisas que sim.
que te comovem de forma muito profunda. Eu trabalhei aqui no Guamiranga, na Secretaria de Educação, por 1 ano e meio, quase 2 anos. Depois eu trabalhei na saúde e eu tive 2 momentos de aprendizado muito grande na minha vida. Uma foi a faculdade, é óbvio que me deu a titulação, mas vocês são formados, vocês sabem que a faculdade ela nos dá um diploma, né? É no dia a dia É que a no gente dia a dia, é aprende, depois que eu né? saio de lá. Então foi aqui e eu trabalhei um tempo na psiquiatria no Hospital Geral, que também foi assim a minha segunda formação e aqui. Porque aqui eu me deparei com realidades assim que eu não tinha contato ainda. Eu vivia numa clínica, eu sempre fui psicóloga clínica. Então eu tinha lá o meu público, é um público, né, Mais seleto, mais né? seleto. Sim. Então eu não tinha contato com a realidade, né, de município, de sofrimento, de pessoas em estado de vulnerabilidade. Então aqui eu aprendi, eu fui muito feliz, porque a pessoa que me ensinou e que fez eu me apaixonar pela educação foi a Elizabeth Paladino, né, que nos deixou de uma forma muito, muito rápida. Assim. Eu perdi 2 mulheres na minha vida, a minha mãe e ela. Né, porque ela me ensinou tudo sobre educação, ela me fez eu me apaixonar pela educação, porque eu sempre fui clínica. A minha faculdade, toda a minha turma, optou pela área da saúde, então a área da educação ela ficou de fora, nós tivemos muito pouco. Então eu nunca me imaginei servidora pública e uma psicóloga trabalhando na educação. E vim trabalhar como servidora pública, então eu aprendi muito e ali eu me apaixonei. Eu já gostava de crianças e adolescentes. E a educação, então, para mim, assim, é o ponto de encontro, né? A escola não é só um lugar de alfabetizar, ela é um lugar de encontro, né? Esses meninos aí, eles convivem, não vão conviver mais numa outra época da vida deles com pessoas da mesma idade, com as mesmas questões, com as mesmas demandas, como é a escola. Então, é um lugar que eu amo. Então, é aí que eu A cheguei. escola, nós comungamos da mesma opinião, né? Ela é muito mais do que formar, Sim. né? Muito mais que ensinar a ler e escrever, quem são os filósofos, né? Análise sintática. Ela também precisa mudar a alma, né? Sim. O caráter do ser Foi o que aconteceu humano. comigo? Sim. A tua história é uma história muito interessante, muito bonita, muito de superação. É isso. Adoro essas histórias, na verdade. Porque às vezes as pessoas só verem o hoje, né? Como a pessoa está hoje, não sabe tudo que ela sofreu lá atrás, o que ela teve que enfrentar, né, Nicolas? Com certeza. O que ela teve que correr atrás. Né, Charles? Ninguém sabe o quanto vocês estão sofrendo com esse podcast, né? Sim, só ver agora aqui, né? Pensando, nossa, certo, foi bem fácil, né? Só pegar e chegaram aqui, mas não viu. A gente passou lá atrás, né? Pessoas que não apoiam aqui. Sim. Então agora é muito bom, é muito gratificante ver como é que nós estamos aqui agora. Né, com o apoio do Cleverson, né? É claro, com o apoio do Cleverson. Porque nós mesmos estamos com a cara e a coragem. Pois é. Pensando então no nosso tema principal, que né, a gente está passando pelo Setembro Amarelo, um mês de prevenção à depressão, combate às práticas, né, de, então, suicídio, enfim. A gente passou no ano de 2020 e 2021 por uma grave pandemia, e que com toda certeza expôs um problema que todo mundo já enfrentava, né, o isolamento social, que desencadeou problemas de saúde mental, psicológica, enfim. Como que nós podemos superar isso, Lourdinha? Olha, Nicolas, eu vejo assim que esse é o nosso maior desafio. Né? Vocês estão dentro de um lugar que talvez vocês são, a saúde e a educação foram os lugares mais impactados pela pandemia. Todos fomos, né? Todos nós fomos. Eu acredito assim que ninguém saiu da pandemia dizendo que tudo bem. Verdade. Né? Ninguém. Como eu falo assim, eu entrei na pandemia e me desculpe aqui os meninos, e na menopausa. Então foi muito difícil. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa assim muito hiperativa, às vezes eu acho, mas ansiosa não. Né? E assim, eu fui percebendo sintomas de ansiedade por causa do isolamento, não poder trabalhar. Então, eu assim vejo que é um grande desafio. Eu não consigo achar ainda assim uma solução. Talvez isso que vocês estão fazendo seja uma das formas de enfrentar essa perda que nós tivemos por esses 2 anos que a gente ficou fechado, isolado, longe. Vamos pensar longe da escola. Né? Eu acho assim que a maior perda no Brasil não é a economia. Isso a gente trabalha, nós somos um povo que superamos, gente. Nós fazemos eu falo, a gente faz milagre, tirar água de pedra. Né? O brasileiro é surreal, surreal. Talvez os outros países sofreram porque não tem a nossa garra. Mas para mim, assim, o maior déficit no Brasil é a escola. Não pela questão só da alfabetização, do que eu aprendi ou deixei de aprender, que também nós vamos levar um tempo para recuperar. Eu calculo aí que de 5 a 10 anos. Mas, assim, o impacto que o estar fora da escola trouxe para a vida da criança, do adolescente, para de vocês, para todos nós. Eu me lembro, assim, que a minha mãe, que Deus a tenha, um dia ela falou assim para mim, filha, sabe, eu nunca achei que o mundo ia acabar, mas eu tô achando. Eu falei, nossa, mãe, por quê? Ela falou, olha, escute. Eu falei, mas eu não tô escutando nada.
Ela falou justamente, ela mora bem na esquina de uma escola. Sim. Ela falou justamente isso, não tem criança. O dia que o mundo perder a criança, o mundo vai acabar. Então, se veja, olha o impacto disso na nossa saúde mental. Porque eu nunca tinha me refletido sobre isso. E quando ela começou a chorar, porque as crianças passavam, e Dona Isabel, e ela conversava. Então, para ela, a pandemia foi devassaladora. Né? Para ela, para o meu pai. Então, você veja que são duas pessoas idosas. Né? Hoje a mãe acabou já falecendo, aí já tem 3 meses, 4 meses. Mas o pai ainda está ali. O quanto que eles sofreram o impacto disso. A saúde mental deles, que eram pessoas já, vamos por limitadas. Agora, se imagine essa molecada aqui. Charles, como foi a pandemia para você? Então, a pandemia, assim, afetou o Brasil inteiro, né? Sim. Inclusive a mim também. Eu era bem mais, como é que posso dizer, conversava bem mais com as pessoas, né? Interagia mais. E após a pandemia, assim, eu percebi que eu fiquei bem mais travado em relação a isso. Conversava muito pouco com as pessoas, assim, até com a minha mãe, às vezes, entendeu? Então, Sim. tava bem complicado. Porque mesmo em casa parecia que a gente tinha aquele receio, isso, um do outro, né? Parecia assim, eu que ia trabalhar e voltava, a gente tinha assim um receio, meu Deus, ele tá voltando. Vou abraçar? Isso, vou chegar perto. Mesmo que chegasse, tomasse banho, trocasse de roupa, a gente pensava, meu Deus, né? E a pandemia mostrou quanto que nós precisamos dos outros. Sim, né? somos frágeis. Essa é a grande lição. Isolado, né, não é ninguém. Nós não fomos criados, nós não somos feitos para viver separados uns dos outros. Né? E Charles, você como adolescente, né? Aqui nós somos adultos, imaginamos que nós, né, se sobressaímos muito machucados, no meu caso, que eu perdi meu pai, né? Mas estamos aí. Para você, enquanto adolescente, você acha possível recuperar esse pedacinho aí ou não? Que nós ficamos isolados? Bom, eu acho que sim, porque dependendo da juventude, né, tudo é possível. Só basta a pessoa querer, confiar, né? E eu acho que, claro, pode sim. Que bom, né? Porque como a nossa entrevistada, que a nossa colaboradora, né, ressaltou, na escola, né, professor Nicolas, a gente vê muitos casos de crianças que estão extremamente ansiosos, que não eram. Crianças que estão depressivas, adolescentes depressivos, que não eram antes e agora estão tomando medicamento, né, estão precisando de acompanhamento, né? É um caso, assim, muito alarmante. E assim, professora, eu penso, né, a pergunta para o professor Nicolas, como que a gente vai fazer? Eu penso que é falar sobre. Falar sobre. Talvez uma das coisas que a gente precisa começar a fazer é perder esse... Talvez esse seja o grande tabu nosso. Eu sempre falo 2 coisas que a gente precisa falar. É da nossa saúde mental, da nossa vida, da nossa sexualidade. Sim. E são coisas que precisam vir para debates, para conversa, para rodas de conversa na escola, um ambiente onde está o jovem, o adolescente, o idoso. Porque eu penso que é falando sobre, abrindo espaço para que as pessoas possam falar daquilo que impactou na vida dela, porque não tem como eu me curar se eu não colocar para fora. Sim, né? É verdade. Então, eu vejo que esse podcast, espaços como esse, então, a forma de nós enfrentarmos aquilo que a pandemia deixou em nós, as sequelas, que talvez algumas coisas, Charles, né, a gente não recupere, porque é passado. Foram 2 anos que não tem como nós voltarmos lá. Não. Mas a gente ficou com várias marcas, com vários traumas. Você acabou de falar, crianças que não tomavam medicamento, muita. Gente, nós temos, quando eu falo criança pequena, com menos de 10 anos hoje, que era um público que você não tinha. Por exemplo, você atende hoje criança com 5 anos que diz para você que não é feliz. Uma criança de 5 anos, ela não tem noção do abstrato, né? Ela é extremamente literal, concreta. Então, felicidade é abstrato. Né? Felicidade é algo que a gente ensinou para nós mesmos, né? Do estado de bem-estar, dizendo que está infeliz. Então, eu penso que a forma de nós enfrentarmos esses 2 anos que nós ficamos isolados e passamos por tantos desafios, aí sim, a economia, o medo, você perdeu o seu pai, quantas famílias, eu tenho uma colega, né, que ela é muito amiga da minha irmã, gente, sobrou ela e o irmão dela. Nossa. Eles perderam todos, eles perderam os pais, os irmãos, todos, eles perderam assim, foi surreal. Lá em Prudentópolis também, nós tivemos famílias que morreram numa semana o pai, na outra semana morreu o filho, um não soube que o outro morreu. Sim. Né? E essas famílias estão aí lidando com esse luto. Então, uma forma de nós enfrentarmos tudo isso é conversando, é trazendo esse assunto de novo, é não colocar, eu falo assim, a gente tem uma mania de colocar o pano sobre a louça suja, né? Vai chegar visita, minha mãe falava, vai, cubra lá com a louça pia, você não dá tempo de lavar. Primeiro, que ela nunca deixava ficar sem lavar, mas vamos saber que cobria. A gente faz eu gosto dessa metáfora porque a gente gosta de jogar o pano de louça sobre a louça suja. Então, não, a gente tem que tirar o pano e começar a lavar a louça, falar sobre, criar momentos, trabalho. Acho assim que Setembro Amarelo é um momento da gente assim dar um boom
nessas questões, mas não ter medo de falar, não ter medo de falar a palavra suicídio. A gente não pode fazer apologia à morte, mas a gente precisa trazer esse assunto, ele precisa vir para o nosso bojo, assim, para que a gente possa discutir e então começar a pensar em ações. Sim, é verdade. Eu li esses dias que o Brasil é o segundo Maior país. país de casos de depressão. Sim. Talvez perca para os asiáticos. Existe algum estudo científico que explique essa Eu situação? acredito que existem vários, mas assim, a gente precisa muito mais de estudos randomizados mesmo, aquele estudo 100% que se pode dizer. Eu acredito que a própria pandemia, a situação econômica, as redes sociais, né, não sou contra, a gente Sim, sim. usa elas, eu trabalho com elas, mas nós não fomos ensinados a usar. Então vamos imaginar aqui uma situação que é muito atual agora. O Neymar ganhando quase 2 milhões por dia. Quando que nós vamos ganhar 2 milhões na vida, né? Não sei. Nunca. Ganha 37 mil por minutos. Então, se imagine um adolescente, uma pessoa vulnerável, começa a ver, porque hoje todos nós temos acesso à rede social. Isso. Então, eu penso assim, que esse excesso de informação é informação ruim. Eu falo, as redes sociais, elas são muito boas se nós soubermos usar. Mas eu costumo brincar que o TikTok, gente, é o buraco negro das redes sociais. Não tem, porque no nosso país é muito ruim. Se você for procurar o TikTok na China, ele tem outra versão, ele é uma rede social muito boa. Mas aqui ele virou dancinha e coisas, me desculpe aqui, inúteis. Conteúdos que nenhum é interessante, nada científico. Então, os estudos têm apontado muito para isso, para o uso inadequado de telas, numa idade muito precoce, crianças, né, com 2 anos de idade, o dedinho corre por ali. Então, Sim. eu vejo assim que a situação econômica do Brasil é um fator, a questão política, eu acho assim que aflorou muito ódio, né? Isso também trouxe danos muito grandes para a nossa saúde psíquica. Uhum. O próprio modelo, nós somos um povo latino, nós não podemos esquecer a nossa origem. E dá a impressão que nós estamos sempre tentando nos adequar a um modelo que não é nosso. Né? Um modelo, principalmente o modelo estadunidense. Eles vivem uma outra realidade, não cabe a nós essa realidade. Sim, é verdade. Transplantar aqui o modelo não dá certo. Não dá, porque nós temos outro perfil. Nós somos um povo latino, nós somos o povo do futebol, nós somos o povo do carnaval. E dá a impressão que essas coisas vão sendo, aos poucos, Sufocadas, polidas, né? sufocadas. E isso, essa é a palavra. Eu acho assim que esse grande sufocamento cultural que nós vivemos hoje é um desencadeador muito grande. E aí, diversas outras questões. Eu penso que o fator econômico é muito grande. Né? É o fator econômico ali. O consumismo. Isso, eu não Você posso acha que o consumismo com ajuda? certeza. O capitalismo é me desculpem a palavra aí, o grande vilão, demônio dessa história aí, né? Porque você quer consumir o tempo todo. E tudo hoje é muito líquido, como dizia Balmer. Eu acho assim que Balmer cantou essa bola há muito tempo, gente. Ele vem falando disso, dessa liquidez, desse grande imediatismo que nós vivemos. Nós estamos sofrendo esse impacto hoje. A minha geração, a tua, Cândida, era uma geração ainda que vem. A gente ainda tem uma base. Sim. Mas essa galerinha de agora, os meninos aqui, mas os menores, a sobrinha do Nicos lá com 5 anos, esse pessoal aí, se a gente não acudir, socorro, não sei o que vai acontecer. É exatamente o que você disse, eles querem consumir. Isso. Não, porque uma blogueira Isso. tá anunciando tal coisa. Não, aquela maquiagem é maravilhosa, aquele tênis é o perfeito. Nunca tá bom, nunca tá satisfeito. Nós sabemos que o desejo, ele nunca é cessado. Né? Sim. O desejo, eu falo, dinheiro e desejo, eles nunca vão ser suficientes. Verdade. Só que hoje assim, desencarrilhou isso aí. Não tem medida, né? Não. Pensando no Bauman, né, que fala que todas as relações sociais, elas podem ser feitas e desfeitas de uma maneira muito líquida, muito fácil. Nada é feito para durar. Você acha que a juventude, a adolescência, essa fase tão essencial da vida humana, ela acaba sendo negligenciada? Total. Para que a gente tenha tantos casos de Total. depressão e suicídio, principalmente entre esse público? Total. Primeiro, parabéns a vocês dois, porque vocês, né, assim como eu e tem outras pessoas, é claro, se apaixonam. Porque eu falo que essa molecada ganha meu coração. Né? Eu estudo por eles, eu aprendo por eles. O Cleverson é muito, que bom, parabéns. muito. Eu, assim, para mim, eu penso assim, gente, não tem futuro sem presente. Então, a gente sempre, a criança é o futuro, tá? Mas o que nós estamos fazendo no presente? Se ela é negligenciada o tempo todo, o adolescente não é escutado. Numa sala de aula, vocês são escutados? Não, pode falar. Depende do professor. Mas a maioria não. A maioria não quer ouvir vocês. Né? A maioria não quer saber como que vocês pensam. Sempre, às vezes eu recebo assim, com todo respeito aos pais aí que vão me assistir, eles vêm e dizem pra mim, aborrecente. Eu fico muito putaça, me desculpe aí, com essa fala. Gente, não é aborrecente. A adolescência é uma fase extremamente difícil, complexa. Você veja, você está ali numa mudança física,
Né, os meninos, as meninas. Os meninos acho que é mais difícil, né, porque é a voz que vai mudar. Será que vai ficar grossa, vai ficar fina? Como que vai ficar? Você está lidando com isso, então, com as tuas características físicas. Sim. Você está lidando com o teu construto psíquico, porque você não é mais um bebê. Né? Você não é mais uma criança que é o tempo todo ali manejada pelos pais. Você já vai decidir. E pai e mãe, gente, são duas pessoas assim que fazem Controladoras. muito bem, e fazem muito mal, né? E fazem muito mal. Eu sou mãe, eu vejo o quanto mal eu fiz para os meus 2 filhos e a gente vai aprendendo e esses meninos me ensinam a me tornar uma mãe muito melhor. Meus filhos ganharam muito com isso, porque assim, ou não pode fazer porque não tem idade, ou tem que fazer porque não é mais criança. Isso, gente, para um adolescente que ainda está começando a se haver com as questões da vida adulta, é desesperador. É muito sofrido, então ela é negligenciada, ela não é, o adolescente ele é negligenciado, ele não é escutado, ele não é ouvido, ninguém dá importância para ele, sabe? E ele é sempre o problema. Né? E se ele está ainda, se ele é um adolescente, vou usar essa expressão, neurodivergente, nossa, então ele é, né, o bode expiatório, vai estourar a laranja podre do pacote. Exatamente. Sabe, não tem, olha, veja, me diga, o que nós, enquanto sociedade, oferecemos para o adolescente? Você poderia explicar essa palavra muito difícil que você disse agora? Neurodivergente? Neurodivergente. Então, neurodivergentes são aquelas pessoas neurotípicas. Vamos para eu, você, acredito que os meninos aqui somos típicos. Vou usar essa palavra aqui, típico, padrão. Ou seja, nós estamos dentro de uma curva, essa palavra eu não gosto, mas vamos lá, da normalidade do nosso desenvolvimento. Sim. Então, nós nos desenvolvemos de forma padrão, normal. Se for medir o nosso QI, nós conseguimos, dentro das nossas questões, das nossas complexidades, nós nos desenvolvemos, fazemos laços sociais, não temos nenhum transtorno, por exemplo, de deficiência intelectual. Agora, vamos pensar que os neurodivergentes, o neuroatípico, são aquelas crianças que estão dentro dos transtornos do espectro autista, do déficit de atenção, da deficiência intelectual. Esses são os neurodivergentes. Eles estão aí. O TOD, hoje, algumas pesquisas colocam ele como neurodivergente, alguns estudos ainda não. Penso que o próprio DSM, que acabou de ser revisado, né, de 2013, então nós tivemos uma mudança, tínhamos DSM-4, aí o 5, e agora o 5 revisado. Então ele não coloca, ele coloca o TOD, mas alguns estudos ainda dizem que não, que ele ainda é um outro transtorno. Não, mas eu acredito que sim, que ele cabe aqui também. Então, os neurodivergentes são essas pessoas que estão, né, as pessoas que têm altas habilidades, né, às vezes os pais, nossa, meu filho tem um QI altíssimo. É uma pessoa neurodivergente, está muito acima da média. Entendi. Né? Também vai enfrentar dificuldades. Vai enfrentar dificuldades. Não está na curva do padrão de desenvolvimento normal. Então, são os neurodivergentes, são as pessoas que não estão, vamos dizer assim, para simplificar, né, para ser bem simples, na curva do padrão normal do desenvolvimento do ser humano. E por que antigamente tinha menos problemas, será, de depressão? Você acha que as famílias conversavam mais? Talvez. Talvez a tecnologia influenciou com certeza. isso? Esse é o mal, exatamente. Porque antigamente você tinha rotinas, né? Tinha rotinas. E nós tínhamos um tempo que dava a impressão que ele era maior, ele é o mesmo Verdade. tempo. Hoje voltamos lá, o nosso querido, né? E gosto muito. E Balmer, acho que eu tô falando correto, Balmer, né? Bauman, desculpe, isso. Bauman. Então, o Bauman, ele traz isso, né? Ele é um dos últimos sociólogos, contemporâneos da nossa época, e assim, talvez um dos grandes estudiosos, e não esperamos que venham outros aí, quem sabe esses meninos aí. Ele vem falar disso, né? Dessa quebra de rotina, desse tempo líquido, dessa sociedade que extremamente acelerada. Nós estamos hoje a 24 de agosto, e parece que o ano começou ontem. As famílias se visitavam à noite, ninguém né? Mais trabalhavam o dia todo. Ia rezar terço na casa uma do outro. Né? Eles saíam à noite, tomar chimarrão, iam conversar. Eu me lembro que Quaresma era eterno. Nunca Verdade, passava. Não tinha TV, não podia dançar, se dançar, tirava rabo, eu morria de medo. Não se ouvia rádio, se silenciava e se rezava, se conversava. Hoje você não vê. Hoje você vê um pai e uma mãe, né, num celular. Um adolescente, todo mundo no celular, ninguém conversa. Então, você imagina onde é que esse adolescente passa o tempo dele? Nas redes sociais. Então, é um mundo hoje, temos coisas muito boas, né? Estamos aqui graças à tecnologia, mas eu penso que a gente ganhou algo que a gente não estava preparado para usar. Verdade. Então, acho assim que a tecnologia caiu na nossa mão como um meteoro. Qualquer coisa em demasia faz mal, né? Exatamente. Até chocolate. Tudo, principalmente. Tudo, eu falo, tudo que é excesso, seja para mais ou para menos, é errado na nossa vida. Sim, nos verdade. deixa com problemas, nos deixa ansioso, depressivo. E aí o adolescente que está nessa construção, então, física, psíquica, e de fazer laços sociais, e aí no meio de tudo isso a sexualidade, né, batendo na porta, e ninguém me ouve. Ninguém me escuta. E para o adolescente, eu sempre gosto de usar essa metáfora.
É assim que eu vejo, é assim que eu estudo, mas eu estou trazendo isso para uma coisa muito simples muito rasa. Eu gosto de pensar assim, né? É a metáfora que eu faço com os pais. O cérebro adolescente é como uma chapa quente. Aham. Jogou ali, ferveu. Então, tipo, me satisfiz. Daqui a pouco já não tem mais graça. Então, ele não faz uma bipolaridade patológica, mas ele fica ali, né? De manhã ele tá Oscilando. triste, oscila nesse humor. Porque tudo tá transformando. Ele tá vivendo uma descarga hormonal muito grande, ele tem que se colocar no grupo de amigos. Então, às vezes, ele se sujeita a situações absurdas, né? Sim. As meninas, assim, surreal, como que elas vivem, que eu penso que é Pra muito serem mais aceitas cruel no grupinho. do que o menino. Porque a mulher, ela é extremamente cruel. A gente não tá aqui, né? A gente sabe que a gente precisa se unir, se mobilizar, mas olha como é difícil unir mulheres, né? Então, a menina na adolescente, ela castiga a outra, ela exclui, Sim. né? Desculpe aí, fazem fofocas, criam intrigas. Sororidade não existe, Zero, né? zero, 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 né? É claro, não é zero, mas é um índice bem menor. Os Sim. meninos são mais unidos. São mais unidos, E são né, mais Nicolas? A gente sempre silenciosos. percebe isso. Eles assim, vamos dar um exemplo aqui. Estão lá na balada, o Claudinei, Charles e o Gustavo. Gustavo. E o Gustavo tem uma namorada. E ele tá lá na baladinha faceiro e uma menina rodeia a outra, o Charles vai ficar bem quietinho. Sim. Se tô eu e você na balada, ou se tem duas meninas da mesma idade e você tá lá e você tá com o Nicolas, na hora eu tiro uma fotinha, mando um print. Olha aqui onde que tá o bonitão e tá com a fulana. Percebe? Essa Então, cumplicidade masculina é bem muito. maior. Isso favorece, de certa forma, isso também me falha a palavra aqui, fortalece o machismo. Fortalece. Né? Então eu sempre falo que quem fortalece o machismo são as mulheres. Quem dá pano é nós que fazemos. Então a menina, ela precisa... Por quê? Porque é muito difícil ser mulher. É muito difícil. A então, carga é muito grande, por isso que a menina ela é tão competitiva, não tem a sororidade, como faltou aqui. Não tem isso, porque é difícil, ela precisa mostrar que ela é top. A top. Isso dificulta esse processo de adolescência. Sim. E assim, Lourdes, para os pais que estão nos ouvindo, até mesmo para os colegas, para nós, professores, né? Quais são, assim, os primeiros sinais que um adolescente, que um adulto está entrando na depressão? Eu penso assim, nós temos duas coisas. Ou ele é muito eufórico, sabe aquele aluno que não para um minuto, que é muito risonho, que parece que... Eu acho que nem chega aí. Euforia mesmo, podemos chegar no TDAH. Euforia, sabe aquele comportamento eufórico? Aquela pessoa que é sempre super feliz, que nada abala, que, nossa, tudo na minha vida é rosa. É 10. Opa, esse é um alerta e as pessoas não percebem isso. Euforia também é um sinal de depressão. Né? Aquela felicidade. Vamos pegar aqui Jim Carrey, todos esses grandes comediantes são todos depressivos. E você imagina que eles são super felizes. Sim, a gente fazem tem, a né? gente rir? Não, e são pessoas eufóricas. Então, a euforia, eu acredito que é um dos sintomas. E aí, aquela criança que tem uma constância muito grande de humor, assim, mas muito brusca, assim, passagens ao ato, tá tudo bem, daqui a pouco joga tudo na tua frente. É um alerta, né? Portas batendo... É um alerta, e o silêncio. Assim, aquela desistência. Vamos em tal lugar? Não tô afim. Não, claro, mãe e pai quer puxar o adolescente para todo lugar. Não vão, né? Tem lugares que vocês não querem ir, é chato mesmo, a casa avó. Claro, a casa avó tem que ir. Mas é aquelas situações que tudo querem levar. Vamos jantar no amigo. Gente, é amigo dos pais, não é amigo nosso. Mas aí tem a casa da avó, tem o Natal. Os lugares que eles gostavam de ir, de repente... Isso. Principalmente coisas que gostavam. E um outro alerta eu sempre falo, a depressão ela tem um prejuízo escolar. A nota baixa. Muda, né? Muda o desinteresse, muda... eu sempre falo assim, a pessoa com depressão, ela muda até o tom de pele, se vocês começarem a perceber. Né? Ela vai ficando uma pessoa apagada. É verdade. Sabe? Ela perde aquele brilho, aquela... Ai, tá me fugindo a palavra que eu queria falar. Viço, quando você olha. Aquele viço, sabe? Aquela pele que tá brilhante, ela fica opaca. Ou ela fica assim, sabe, eu brinco assim, um bege, que eu não sei explicar essa cor, mas ela perde o olhar, ela perde o brilho. Ela perde o brilho, então a gente tem que estar muito atento. Mas o que me chama mais atenção, assim, porque eu já atendi muitas pessoas com depressões profundas, mas extremamente eufóricas. Sabe aquela pessoa que não tem controle inibitório? Ela fala assim, que eu brinco, é uma fase esquizofrênica, uma fala esquizofrênica, assim, não tem ponto, né? Sim. Fala o tempo todo. Opa, tem uma ansiedade e já o indício de depressão. Então, tem que estar atento a esses sinais aí. Rói muita unha, né? Tem muitos tiques. Ai, eu não sei se não estou entendendo. Você não acha que esse clima
né, que tem aí até alguns autores filósofos que falam positividade tóxica. Ah, horrível isso. O que Tem que você estar sempre acha bem. disso? Com todo respeito aos coaches aí, aí tinha que limpar esse povo. Né? Eu sou feliz, a minha vida vai dar certo, eu vou ser estável. Gente, a vida é de luta. Né? É. A Clarice Lispector fala uma coisa muito bonita. Você nasce um boom no teu estômago, você recebe um soco da vida. A vida é uma vida de luta, de momentos de felicidade. Então eu não posso estar sempre super positiva. Eu tô triste. Né? Você passou por um luto, eu estou passando por um luto. Todos nós passamos por momentos, terminamos relacionamentos. Eu não posso fingir que a dor não existe. Sim. Eu tenho que trabalhar com ela, eu tenho que falar para ela, para alguém. Eu É. tenho que chorar, me desculpe a palavra aí, o meu corno, né? Sim. Eu tenho Esse que... negligenciar a dor é pior, né? Isso é horrível. E essa positividade tóxica, é isso aí. Ai, vamos gritar felicidade. Estamos todos bem, tudo yes, bom. yes, Não, isso é horrível, gente. Isso é uma das Gratiluz. coisas... Gratiluz. Gratiluz, gratidão o tempo todo. Isso é uma das coisas que somam para essa questão de hoje nós temos tantas pessoas com depressão. Porque parece que ficou proibido chorar. Ficou Sim. proibido sofrer. Você não pode falar que você está sofrendo. Não, imagina que você tem tudo. Demonstrar fraquezas, né, perante os Não, outros. você tem que ser melhor, você tem que ser competitivo, você tem que estar no topo. Gente, ninguém está no topo. Você tem que ser o melhor. Eu acho que essa cobrança da horrível. sociedade aí é Isso, massacrante. para essa galera aqui, gente, para quem está no ensino médio, no terceirão, e tendo que pensar que com 17 anos tem que decidir a profissão do futuro, isso é insuportável. É complicado, né? Nossa, Muito complicado. E realizar desejos, né? Que os nossos filhos, nós queremos que eles realizem os nossos desejos o tempo todo. Gente, são os nossos, não são os deles. Por isso que eu digo a negligência do adolescente está nessas questões aí. Eu acho que hoje em dia os pais, né, se projetam muito nos filhos, né? Total. É o que eu digo. Então a gente tem que cuidar muito. Frustram, né? E daí acabam cobrando coisas que os filhos não querem ser, né? Surreais. Né? Absurda. Quero que seja engenheira, mas nunca foi ambição de um filho meu ser engenheiro. Não tem possível perfil. Né? Não tem o perfil. E essa cobrança existe muito hoje pela questão capitalista, né? Exatamente, o consumismo. O consumismo. Né? Ai, médico, você tá aí com a Emanuele, né? Sim. Médico eu falo, gente, médico é uma das profissões mais difíceis que tem. Sim. Porque a tua vida que vai, você passar lá aí no mínimo 15 a 20 anos estudando para você começar, né, a pensar. E você vai dedicar tudo isso, então tem que ter muito amor por essa vocação. E você vai lidar com todos os tipos de pessoas, né? Então tem que estar aqui dentro, né? Tem que estar na minha alma, tem que estar na minha essência. Senão não dá, porque o dinheiro não vai compensar isso. Não, né? Vai chegar um momento que só o dinheiro não... E aí nós vemos médicos hoje depressivos, doentes e suicidas, né? Tivemos aqui em Prudentópolis, né? Sim. Nós sabemos o que aconteceu ali, né? Uma overdose de medicamento e quantos, né? Eu sempre brinco com meus alunos. O dinheiro é importante, É fundamental. Mas ele não é tudo. Exato. Senão grandes cantores, Michael Jackson, né? aquela outra moça, eu nunca sei falar esse nome, essa aí, não tinham morrido de overdose. Exatamente. Né? Entre tantos outros, e quantos, tudo, etc, tudo, né? E o Clipe também. Esse eu não conheço. É um E. É o aí? E Lourdinha, agora falando mais pontual sobre o mês no qual a gente passa, né, o Setembro Amarelo. Qual é a tua visão sobre toda essa campanha que ganha as mídias em geral falando sobre a depressão, suicídio? Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão é sempre muito positiva, porque eu sempre falo, o Brasil ele é um país maravilhoso, gente. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros países, mas assim, voltar para nossa casa é sensacional. Né? Nós temos algo assim que é surreal, ninguém tem igual. Nós temos amor, carinho, compaixão, tudo isso. Só que nós temos um problema. O Brasil ele precisa aprender a fazer isso. Campanhas, como é o Outubro Rosa. Hoje nós colhemos os frutos do Outubro Rosa. Sim. Então, o Setembro Amarelo, você veja, ele é de 2015. É recente, Só é de 8 ontem. anos. É aqui, gente, é ontem. Sim. Com um país que tem tantos índices de suicídio. Prudentópolis, nós tivemos ali, agora, em menos de 2 meses, 2 pessoas que se suicidaram. Jovens, isso é para mim, assim, me causa arrepio. Por quê? Porque nós sempre queremos tratar a causa, o problema. Não, nós nunca vamos. O problema já tem. Nós temos que prevenir, trabalhar com essa garotada desde a educação infantil, desde o vovô. Todo mundo precisa se envolver no Setembro Amarelo. Então, precisamos fazer muitas ações para quê? Para que a gente crie momentos como esse que nós estamos
passamos aqui, rodas de conversa na escola, pessoas que vão lá formadas, capacitadas, que vão falar sobre saúde mental, vão falar sobre o impacto da economia na nossa saúde mental, porque Sim. tudo que nós fazemos impacta na nossa saúde mental. Sim. E a nossa mente doente, todo o nosso corpo está doente. Então eu vejo assim de forma extremamente positiva. Penso que tem que fazer muito mais ações, né? Nós temos aí a OMS, ela declara a partir de 2003 dia 10 de setembro como Dia Mundial de Combate ao Suicídio, mas essa campanha ela começa em 1994 com a morte de um jovem estadunidense de 17 anos e ele tinha um Camaro amarelo, por isso Setembro Amarelo. Olha E lá. no dia do interessante. velório, os pais foram distribuindo cartõezinhos amarelos com frases de consolo, a pais que tinham filhos que estavam passando pelo mesmo problema. Então, ali começa esse movimento, lá em 1994. Mas no Brasil e no mundo, ela começa, então, a ganhar essa ênfase, essa importância a partir de 2015 aqui no Brasil, talvez em outros países um pouco antes. Mas nós temos os países asiáticos, gente, eles são campeões em suicídios, né? São os maiores QIs, o maior QI do mundo é sul-coreano, mas também onde mais nós temos suicídio. Sim. Né? Você tocou no assunto suicídio. Curitiba é a capital nossa do suicídio do Brasil, né? A verdade é essa, eu não sabia esse dado. Nossa. É onde ocorre, é o lugar onde ocorre mais suicídio, Curitiba. Que interessante. Quando um adolescente, quando um jovem, quando um adulto começa a mencionar que quer suicidar, que quer cometer suicídio, ele só está querendo chamar atenção ou realmente isso é real para ele? Não, nem como falar de morte é chamar. E mesmo que seja para chamar atenção, tem alguma coisa ali. Tem um antecedente. Por que ele quer chamar atenção? O que está acontecendo que ele precisa falar em se matar para ter atenção? Então, eu sempre falo, nós temos que olhar muito para o antecedente. Mas vamos pensar assim, na adolescência. Eu falo assim, existem pessoas melancólicas, que são as pessoas depressivas. Aquelas pessoas assim que mas assim, é muito difícil, você precisa de um trabalho muito intenso, de um bom profissional de psicologia, de um bom psiquiatra para você tirar uma pessoa da depressão. Porque é algo extremamente sério, é uma doença muito, mas assim, gente, muito grave, não é firula, não é falta de Deus, não é falta... Não, gente, é sério, é grave, essas coisas também me deixam muito chateada, sabe, professores? Porque às vezes eu recebo pais que dizem, mas eu acho que ele está chamando atenção. Não, é sério, é grave. Eu falava com o professor Nicolas antes, até, um dos fatores hoje do suicídio, até mesmo da depressão, é o déficit de atenção. Que também é um transtorno que a gente foi estudar ele agora. Né? Porque a gente sempre negligenciou certas coisas, a gente não dá importância para algumas coisas. Porque um adolescente que déficit de atenção, a criança nasce, né? Ele é um neurodivergente, nasce dentro do transtorno de atenção. Há uma falha, um déficit, né, no nosso cérebro, uma falha química mesmo. A gente vai falar um dia sobre isso. Mas, então, se pensa, ele entra, uma criança que está ali, desde que ele entrou na escola, ele é visto como uma criança que é preguiçosa, desinteressada, bagunceiro, enfim, todos esses codinomes que vão dando para quem tem déficit de atenção. Sim. Aí ele entra na adolescência, com uma estima já baixa, porque ele percebe que ele não acompanha os demais alunos e não é feito nada para melhorar, né? Sim. Porque a gente está muito longe da inclusão. Nossa! Muito assim, a gente está... Anos-luz. Exatamente, a gente tem uma lei. Prática, zero. Né? Algumas escolas sim, não vamos generalizar, mas até a grande porque maioria. Nós, professores, não temos capacitação. Exatamente. Não conseguimos. Né? Não tem alguém que venha e fale para vocês o que é inclusão. Isso, né? Vocês sabem que existe a lei, mas como trabalhar, né? Então, se imagina, essa criança que já percebe que ela não acompanha o colega é melhor que ela já entra, então, ela já tem esse déficit, ela entra na adolescência. Geralmente eles são ansiosos porque são hiperativos, eles comem demais, eles entram sobrepeso ou eles entram muito cheios de espinha ou muito magrelos porque eles não querem comer e descontam essa ansiedade em outras coisas. Aí ele está lidando com toda essa questão da depressão, da ansiedade, a estima baixa. Então, tudo está ruim nele. Gente, para ele fazer uma coisa que eu chamo de passagem ao ato, é um estalo. Então, eu falo, muito dos nossos adolescentes estão morrendo e se matando, me desculpe a grosseria da palavra, porque elas estão dentro do transtorno de atenção, um TDAH. Muitas crianças se matam porque elas são TOD, porque elas são extremamente violentas, agressivas, há uma força dentro delas tão grande que elas não têm controle inibitório, porque uma pessoa que tem déficit de atenção, um neurodivergente, ele não tem controle inibitório, ele não sabe parar e pensar, isso vai passar. Eu terminei um relacionamento, eu entrei num sofrimento profundo, eu vou lá e eu tomo remédio e eu me mato. Não, ele não quer morrer, ele quer se livrar da dor. Mas ele faz passagem ao ato.
né? É impulsividade. Então eu vejo que muitos dos nossos suicídios hoje, infelizmente, são atos impulsivos. Às vezes essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele não estava num quadro agravado de depressão. Por exemplo, eu falei para vocês lá no início que eu trabalhava na psiquiatria. Eu tive uma paciente na psiquiatria que ela era recorrente, 23 anos, ela tentava se matar dentro da psiquiatria. A gente precisava Nossa. conter ela dentro da psiquiatria. De tanto que a depressão era, viver para essa menina era algo insuportável. Aí nós temos um melancólico. Né? E provavelmente, se ela não conseguiu encontrar um suporte para aquilo, um sentido para a vida, porque vamos pensar que a depressão é perder sentido. A vida passa a não ter mais sentido nenhum. A vida é algo insuportável para uma pessoa depressiva. A dor que essa A pessoa, dor né? é não pertencer. Imagine, não pertence em lugar nenhum eu existo. Sim. Né? E não tem, você faz, né, faz 1000 coisas, você põe 1000 alternativas. Então, eu falo, você tem que acudir antes de chegar nesse lugar, da melancolia. Porque para você tirar, olha, não é tão simples assim. Né? Então, só que muitos desses suicídios que nós temos hoje, professores, é passagem ao ato. É pessoas que, se tivessem sido acolhidas e tratadas lá na primeira infância, talvez não chegassem na adolescência e na vida jovem adulta tão desorientado, tão perdido, tão sofrido, com autoestima tão baixa. E daí vem de novo a corrente aí do positivismo, né? Do super feliz, eu não sou super feliz. Né? Eu não estou dentro de um padrão, porque a gente padroniza as influencers, né? Nossa, corpo lindo, maravilhoso, tá. Nós somos pessoas, eu falo de carne e osso normal, né? Nós não temos alguém que nos pague para ficar 24 horas malhando e cuidando do corpo, né? Sim. Então, se imagina uma adolescente, vamos falar da menina, né? Ali, fora do peso, com o rosto cheio de espinha, que faz parte. Nossa, não veste a mesma roupa, não tem o mesmo celular. E ela já tem ainda um déficit de atenção para deslizar para uma depressão, para uma ansiedade, para um suicídio, Essa passagem ao ato, você acha assim que ele é impulsivo? Impulsivo. Nunca planejado? Não, jamais planejado. Quem vai planejar a morte é o melancólico. É o suicida, vamos usar essa palavra, não sei se tem. Não vou usar. Mas é o suicida melancólico, ia dizer raiz, mas não. É aquela pessoa depressiva, assim, que ela tinha uma predisposição até mesmo muitas vezes genética, sim, né? Quadros na família. Ela nasce ali em situações muito difíceis e ela tem muitos momentos de perda nessa vida. Às vezes uma mãe com um quadro depressivo muito, sim, grave. Então ela já nasce nesse quadro. Então esse quadro só vai piorando e aí então ela entra assim numa melancolia profunda. Aí ela planeja, ela idealiza, ela coloca, ela experimenta, né? Ela vai e, se não for acudida, vai cometer. Agora, esses assim que são impulsivos, ele não planeja. Sabe, é assim, eu tô aqui e a dor tá tão grande que daqui a pouco eu não consigo lidar, eu não tenho espaço, eu não tenho alguém para falar, ninguém quer me escutar quando eu quero falar. Eu vou lá e eu me jogo, eu tomo remédio. Charles, tem alguém depressivo na tua família? Eu acho que não. Eu acho. Você, professor? Temos vários familiares. Minha família também tem. Na minha também. É o mal do século. É o mal do século. É. E assim, vamos supor, o Charles, na família dele ele não conhece ninguém que tenha esse problema. Se torna mais difícil detectar? Ah, sim, né? Porque não tem ninguém, é o primeiro, né? Vamos imaginar aqui, né? Uma hipótese, né? É o primeiro a adoecer, até a família entender que aquilo é depressão. E aceitação pessoal também, né, Lourdinha? Porque a pessoa precisa estar aberta a aceitar entender que tem uma doença que precisa de ajuda, né? E você veja, você toca num ponto muito importante, Nicolas. E por que a gente se fecha? Porque é vergonhoso ter depressão. A falta de Deus. Julga. É falta de Deus. Infelizmente, né? Muita gente fala isso. Você tem tudo, você tem dinheiro. Você tem tudo. Essa é a frase. Essa frase, eu falo, ela é assassina. O que é isso tudo, né? O que é tudo? Para ela não tem nada, ela tá vazia. Ela tá sofrendo. A dor, eu fico imaginando assim, diz que a maior dor é a do infarto e a do parto. Né? A do infarto é a maior porque a pessoa morre. O cérebro entra em colapso e mata o corpo porque ele não quer suportar aquela dor. Agora, então, você imagine uma dor emocional. Você pensa em você todo dia, você não ter sentido nenhum. A tua vida não fazia assim. Assim, às vezes eu me pego assim, quando eu escuto, né? Eu tive 2 pacientes depressivos fora essa moça, depressivos mesmo. Uma menina de 15 anos, assim, que era o corpo dela que vinha para mim. Não tinha nada ali dentro. Não tinha nada. E era, assim, extremamente angustiante, tanto que hoje, eu vou falar aqui para vocês, eu quase não atendo crianças e adolescentes com um quadro muito agravado de depressão, se eu não tiver uma família extremamente engajada e comprometida, se eu não tiver um apoio de um psiquiatra muito bom, né? E nós temos psiquiatras bons e temos uns muito bons, né? em todas as profissões, eu não assumo.
Porque é muita responsabilidade, É. né? Porque, como diz o Nicolas, eu tenho que querer. Só que eu tenho muito medo. O maior problema é esse, a pessoa não procura diagnóstico porque ela tem medo de falar. Sim. Porque a primeira hora, se eu falar para você assim, Cândido, se eu chegasse e dissesse hoje para você, nossa, eu tô muito triste, eu tô muito depressiva, você vai dizer, ai meu Deus, Lourdinha, pare, olhe isso, você é A formada, tua vida. olha a tua vida, você tem 2 filhos. Pronto, acabou comigo. Você não tem mais argumentos, né? Acabou. Acabou E eu teus vou argumentos. guardar a minha dor. Isso, E ela infelizmente. só vai crescendo, porque ela é, e assim, gente, é uma crescente muito rápida. Verdade. E assim, Lourdes, quem já cometeu suicídio, ele é predisposto? Com certeza. Com certeza. Tem que encontrar, ele tem que colar em algo extremamente fundamental para ele se apegar na vida de novo. Sim. Né? Se ele já tentou, quem já tentou, você tem que sempre ficar de olho, Atento. vigilante. Né? Quem já tentou o suicídio, você sempre vai estar ali, né? Claro, você tem que dar votos de confiança, você tem que fortalecer essa pessoa, mas você tem que pensar que ela pode, né, um dia ter uma recaída. Sim. E quem já tentou, já foi hospitalizado, gente, a hora que ela ameaça, você tem que correr e oferecer ajuda, Sim. porque senão ela tenta de novo. É uma E, às pessoa vezes, fragilizada, né? Extremamente frágil, extremamente sofrida, machucada, né? Sim, sim. E assim, pensando em outros públicos-alvo ali, né? Questão dos idosos. Como que você encara, como que você vê o suicídio entre a terceira idade? A falta de sentido na vida. E qual é o sentido da vida? A gente sabe que a sociedade ela vem se tornando cada vez mais complexa. Qual é o sentido da vida? O que é o sentido da vida? Nós temos um psicólogo que é o Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl. Péssima de inglês, gente. Vocês sempre me corrijam aí, péssima. Não é o meu forte. Nem o meu. Péssima. Eu até tentei falar, fui muito bem no francês, no espanhol, no inglês, acho que tem que falar por PEX para me aprender. O Viktor Frankl, ele é um médico judeu, ele é preso, né? Ele vai para Auschwitz. E ele cria lá a logoterapia. É uma corrente psicológica muito maravilhosa, que é o sentido da vida. Que se nós não encontrarmos, vamos pensar. E se nós pensarmos aqui, né? Vou pedir licença aqui para o Skinner, vamos voltar lá para o meu amigo Freud. O Freud fala em 2 coisas, né? Desejo. O sentido da vida é desejo. Se eu não for um ser desejante, eu não vou viver. O Lacan tem uma outra sacada. Ele fala que é a falta. A falta de desejo. Porque a pessoa que tem tudo, que desejo que ela vai criar? Né? Um dia eu vi um psicólogo do esporte, num congresso que eu fui, que assim, o maior desafio deles era motivar o Messi a ganhar a Copa do Mundo. Ganhou, né, gente? Pronto. Sim. Porque ele tinha tudo. Acabou a né? motivação para ele. Então, sabe? E agora? Né? Como que ele vai ressignificar? Ele tem tudo, né? Sim. Então, como que você vai dar sentido para essas pessoas que vão pensar que tem tudo, que a gente acha que tem tudo? Por quê? Porque percebe, professor Nicolas, que o sentido da vida está no material? E essa é a nossa maior roubada. E esse é o nosso problema. E não é no material. O sentido da vida está nas coisas muito simples. Né? Talvez por isso que as pessoas confundam a depressão com a falta de Deus, né? Isso. Talvez Preencher os vazios que nos ocupam. E aí, ó. A confusão do espírito, né? De levar o espírito com religião. Isso. Né? E aí você falar uma outra coisa, assim, que para mim, assim, ela foi muito tempo o conceito da minha vida. Não preenche vazio. Nós temos um buraquinho em nós. Ele nunca vai preencher. Porque se preencher, acaba o desejo. Não tem mais falta. E esse é o problema dessas correntes, do coach, de todo mundo, da constelação familiar, com todo respeito, que eles querem cura. Não tem cura, gente. Nós somos pessoas. É a nossa imperfeição que torna a nossa vida com sentido. É melhorar a cada dia. Eu brinco em pagar os nossos boletos, né? Eu falo, meu Deus, uma pessoa não tem conta, como que ela vive? Porque eu não sei viver sem conta. Eu trabalho com o sentido da vida, pagar boletos. Não, mas não é, né? Mas percebe que nós colocamos isso muito numa questão material. Sim. E viver é muito mais do que trabalhar. A gente só trabalha hoje, gente. Sim. Quanto que a gente tira tempo para tomar um café, para jogar a conversa fora? Para ir na casa do vizinho, isso, né? Que a gente falava no início. Para dar risada com os nossos filhos, para brincar com as nossas crianças, para bater um papo com essa molecada. Quando que nós tiramos tempo para isso? Para andar descalço. E quando tira, a gente se sente culpado por não estar sendo produtivo. Gente, mulheres, eu sempre brinco com os professores. As professoras pegam férias, elas vão fazer faxina na casa. Gente, você já trabalha o ano inteiro loucamente, porque a vida do professor é extremamente exaustiva, né? Sim. Porque não é só sala de aula, vocês são a prova disso, vocês têm depois. Quando que ela senta num sofá e assiste um filme? Come uma pipoca, você percebe? O sentido da vida está nessas coisas, né? Outra vez, eu amo a Clarice Lispector, gente. A felicidade está no miudinho. A gente acha assim, né? Eu tinha uma amiga que ela falava, depois que ela morava no interior, quando eu comprar uma casa e for morar na cidade, a minha vida vai ter sentido.
continua a vida dela sem sentido. E toma medicamentos, assim, absurdos. E eu brinco com ela, falei, não, tá vendo como não é? É quando você vai tirar tempo para você. Eu acho assim que o sentido da vida é se colocar em primeiro lugar. Para mim, o que eu faço para mim? Não de trabalhar, não de comprar. Para mim, para o meu bem-estar. Isso que nós falávamos, às vezes fazer uma unha, cortar um cabelo, fazer uma sobrancelha, fazer uma massagem. Ou não fazer nada, uma meia hora, né? Sabe, deitar na cama. Eu amo, gente, deitar na cama e não fazer nada. Sabe? Ai, como é bom esse horário. Nossa, sabe, ficar nada, ficar ali, sabe, vagando, existindo, brincando com os meus pensamentos, como diz a Monja Coen. Ela ensina muito a gente a ter sentido na vida. No miudinho, nas coisas pequenas. Não tá nas coisas materiais. Precisamos de dinheiro, ter coisas é bom, é maravilhoso. Mas isso não é sentido para viver. Eu acho assim que a vida precisa... Nós precisamos voltar a alguns tempos atrás e rebuscar, como nós vamos rebuscar a comida saudável hoje, que comer comida hoje é saudável, a gente precisa voltar a comportamentos saudáveis que nós não temos mais. Comportamentos saudáveis. Menos é mais, gente. O sentido está nas pequenas coisas, no sorriso, nesse bate-papo nosso aqui, para mim está sendo maravilhoso. Sim. Então, infelizmente o nosso horário... que pena. Já estendemos bastante do nosso horário. Charles, o que você falaria para os teus colegas adolescentes para prevenir a depressão? Então, que vai ser uma fala mais séria, né? Principalmente também para os pais, né? Que às vezes não tem muito diálogo com seus filhos, né, não conversam hoje em dia. Isso é uma situação muito delicada, né? Demais. Que os pais às vezes não conversam com os filhos e quando eles vão tentar ter algum diálogo, os pais simplesmente ignoram, falam que é tongura, alguma coisa assim. Coisa de criança, né? Isso, coisa de criança, vai orar, né? Vai orar, vai ler a Bíblia, uma coisa assim. Vai trabalhar. Isso, vai trabalhar e acaba sendo uma tempestade isso. Às vezes um caminho sem volta, né? Sim. Aí eu falo assim, para as pessoas, principalmente para as crianças e adolescentes, tentar dialogar mais, conversar com uma pessoa que você confia, que você tem uma confiança a mais. Porque problemas nós vamos ter, como a Lourdes falou, né? E a gente precisa normalizar o problema. Sim. Né? Deixar ele comum. É comum ter problema. É comum ter problema em casa. É comum os pais terem divergência em casa e os filhos ouvirem, ou, né? É comum. E essa positividade exagerada faz com que os jovens, vocês, adolescentes, nós adultos, pensemos às vezes que a gente não pode ter problema, né? Sim. Então acho que é bom um jovem falando para um outro jovem que ter problema é normal, né? É normal, pô, é normal. Você não gostar de alguma matéria, menos português, claro, filosofia, adora. Se você não ir bem em alguma matéria... Também é normal, né? Muito bem o conteúdo, tem que... Faz parte. O aluno da média, para mim, é o aluno mais inteligente. É quem tira média. Para mim, esse cara vai ter futuro. Eu sempre brinco com eles, Lourdes, que nota não mede a inteligência nem o aprendizado deles. Não. De forma nenhuma, né? Porque tem alunos que tirou 7, mas ele aprendeu uma coisa que ele vai levar para a vida. E tem outros que tinham 10, 10, 10, saiu dali nada. Saiu dali e se pergunta nada. Os números desumanizam. Desumanizam. É filósofo, né? Filósofo nato, né? Mas é verdade, os números desumanizam. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vou usar para mim essa frase tua. E você, nossa ilustre convidada, que mensagem você deixaria para esse Setembro Amarelo, por esse mês tão importante de prevenção? Primeiro, parabéns a vocês por esse Nossa, projeto. Nós que agradecemos. Adorei a ideia. Vim lá do Prudentópolis. Com o maior prazer. Me chame de volta, que adoro. Primeiro, parabéns por vocês trazerem um assunto tão importante que vai chegar a uma galera muito legal. E assim, gente, isso que o Charles falou, para mim, é aí que eu ia falar. Pais, por favor, conversem, dialoguem, escutem os seus filhos. Escutem, não derem ordens. E assim... Como prevenir? Buscando ajuda, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, falando sobre, criando rodas de conversa na escola, tornando esse assunto, né, que é tão polêmico, mas que é tão necessário vir à tona. Gente, não dá para nós fingir que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens não sofrem. Não dá mais, nós temos que tirar as vendas, encarar, é doído, mas nós precisamos olhar. Então, procure ajuda. Se você não está legal, não se cale, não. Procure, se não dá para o pai e para a mãe, procure um colega, procure um professor, procure um psicólogo, né? Procure ajuda. Alguém, um colega, né? Isso, procure, não guarde, não é normal, não faz parte, não é errado sofrer, essa é a palavra, não normal. Não é errado você sofrer, todos sofremos. Então, se você está sofrendo, pode ser pela coisa mais absurda. Conte, está te machucando, está doendo? Peça ajuda. Peça ajuda. Setembro Amarelo é para isso. Vamos pedir ajuda, vamos gritar nas ruas.
que existe pessoas sofrendo e, infelizmente, tirando as suas vidas. Isso que é o triste, né? Muito, muito jovem, então é de cortar o coração. Qualquer pessoa. Você falava dos idosos, né? Uhum. Qualquer pessoa. Solidão, É. né? Solidão, a falta do sentido, não tem mais, né? São esquecidos pelos seus familiares. É verdade. Eu, enquanto mãe, eu gostaria, assim, de deixar um depoimento breve de não cobrar muitos filhos, Ah, perfeito. né? Em especial o filho mais velho, que eu acho que é o que mais sofre. Com certeza. Porque a gente quer que ele seja o perfeito. Ou que Realize meu tire- desejo. Uhum. Talvez não assim, mas que seja o perfeito, que ninguém possa julgá-lo, que tire as melhores notas, né? Que seja o mais educado, que se comporte perfeitamente, e a gente faz muito mal a eles. Sim. Eu fiz mal, a minha Eu filha digo mais pro meu velha, filho mais velho. eu também, justamente porque eu quis deixá-la perfeita, e eu teve um momento que a coitada, assim, ela não aguentou aquela cobrança. Então, acho que pais professores são pior. Com certeza. Pense em mãe psicóloga. Não, mas é deve ser, brincadeira, eu sou né? muito de boa Mas eu com acho eles. assim que você já está aberta para fazer essa própria crítica, né? Mas Essa coitada dela. autocrítica. É bom isso, né? Você Sim, perceber a segunda isso, foi mais aprender com feliz, isso, né? o terceiro é o feliz. Porque daí Ele vai poder ser ele. ele é ele. Tipo, ele pode ficar descalço, ele pode ficar sujo, sabe como? Sei. Mas assim, para os pais realmente cuidarem, em especial com o primeiro filho. Sim, sim, sim. Eu fui a primeira filha, eu fui muito mais Eu fui do cobrada. meio, eu fui louca de boa. E, infelizmente, eu repeti isso com a minha filha, né? E que escutem seus filhos, escutem os adolescentes, derem voz e vez aos adolescentes, porque eles têm muita vida, Demais. muita garra e muita força de vontade. Com certeza. Com certeza. E muito obrigado novamente ao Cleverson, ao Renova Valeu, Guamiranga, que é uma bênção na nossa vida, né? Faz muito bem a todos. E essa profissional maravilhosa, Obrigada. Maria de Lourdes, por se disponibilizar a vir aqui ceder o seu tempo, que é o que Imagina. você tem de mais precioso. E obrigado do convite. O Nicolas sabe assim que eu sou fãzá. Agradeço, professora Cândida, professor Nicolas. Fico muito feliz. Assim, não tiver me chame de volta que eu volto. Amei o projeto. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Assim, Obrigado, olha, Lourdinha, Obrigada. super pelo parabéns. aceite. Nossa, super. Vários professores tinham que fazer isso. E vou dar um recadinho para os professores. Gente, escutem seus alunos. Né? Eu sempre Também. digo, não percam tempo, ganhem tempo com eles. Às vezes eu falo, pare a aula, escute aquela bagunça. Tem um porquê Tem um ali. porquê Tem um ali. antecedente ali. Né? Tem alguém pedindo Socorro! sinal, né? Socorro, dando sinais. Isso. E a escola, gente, vocês são o divisor de água, porque vocês têm crianças de vários tipos, de várias classes, vocês conseguem comparar, porque não é errado comparar, gente. Não comparo para diminuir, mas eu penso, nossa, está acontecendo alguma coisa ali, o Charles Sim, hoje sim. não está legal, porque, percebe? Vocês, eu sempre falo assim, a escola é onde tudo começa. É lá que a gente percebe que o nosso filho não está legal. É verdade. Então, que vocês tenham esse olhar, mas vocês dois estão de parabéns pelo projeto, os meninos aí, nossa, amei, gente, adorei. Muito Obrigadão. obrigada. Muito obrigado, Curtam, Lourdinha. compartilhem, se inscrevam, tá? Ajudem-nos. Deixa Obrigada. o like aí, rapaziada. Isso Isso é aí. importante, isso é importante. Compartilha. Muito E é legal. isso.